Fala, moçada bruta, tudo bem com vocês? Como estão passando o final de semana? Tudo tranquilo? Passaram bem? Hoje aqui domingão, gravando o vídeo aqui para vocês, tá? Pessoal, nós vamos hoje continuar falando sobre as lesões celulares irreversíveis, tá? Lembrando, pessoal, que nós tentamos aí fizemos uma reunião semana passada para nós iniciarmos as aulas no dia 4 agora, né, que tinha saído o decreto do governador. Porém, como vocês devem ter ficado sabendo, já teve uma suspensão desse decreto aí por tempo indeterminado. Então, nós ficamos nessa situação aí de depender de um novo posicionamento para que nós possamos começar novamente as nossas aulas aí, tá bom? Enquanto isso, pessoal, nós vamos continuar aqui nessas aulas de modo remoto aqui, tá? Peço para vocês paciência, né, calma, porque não é o que nós queríamos também, mas imagina só se nós tivéssemos parado naquele primeiro momento e estivéssemos sem nenhum trabalho até agora, né? Já ia ter acumulado mais de um mês aí, né? Então, pessoal, nós estamos aí prontos para continuar esse trabalho, tá? E assim que nós retornarmos aí das aulas desse modo remoto, nós vamos tirar essa diferença aí das práticas que ficaram, né, pendentes, né, e dar continuidade nos conteúdos aí que nós temos aí falado, tá bom? Por enquanto, pessoal, vão fazendo as atividades, né, que nós, professores, estamos mandando e vamos tentando complementar essas informações aí através de pesquisa, através de trabalhos aí, tá? Para que vocês possam não enferrujar aí, né? É tão difícil quando a gente está sem estudar e de repente a gente volta para a sala de aula, né? Então, para a gente não precisar ter essa readaptação novamente aí, tá bom? Então vamos lá, vamos para o que interessa. Na última aula, pessoal, eu falei sobre os acúmulos, né, de carboidratos. E aí eu fiz uma parte inicial sobre morte celular, tá? Eu dei uma modificada no material aqui, pessoal. Como vocês já sabem, eu tenho muita dificuldade em preparar esse material aqui. Por quê? Porque eu não uso somente uma referência bibliográfica e eu não sou muito bom em computador, então eu sofro bastante para poder fazer edição e sou muito perfeccionista, né? Então, eu acabei dando uma modificada aqui, peguei mais uma referência, tá? Então, esse material que eu estou usando aqui, ele no mínimo, eu estou usando 3 literaturas, 3 livros aqui, tá? Para poder chegar nessas informações aí para vocês, tá? Então, eu comecei falando, então aqui eu vou dar uma recapitulada, né, e uma incrementada através de outras informações que eu pesquisei e coloquei aqui nesse material, tá bom? Então, lesão celular, pessoal. O que é uma lesão celular? Lesão celular é quando a célula ela sofre uma agressão, né? E essa célula sofrendo uma agressão, sofrendo um dano, né? Através dos mecanismos celulares, ela vai tentar resistir a esse dano, né? Porém, como eu disse para vocês, dependendo do dano, essa célula pode não sofrer, não resistir e acaba morrendo. Então, a lesão celular é aquele tipo de lesão que houve o dano, houve a agressão, porém a célula ela não suportou a agressão e ela veio, né, a morrer, tá? Então ocorreu a sua morte aí, tá? Então, alguns conceitos aqui, né, relacionado à morte celular. Então, a morte celular ou nessa lesão celular irreversível, pessoal, é um ato de produzir lesões reversíveis ou irreversíveis, vai depender de alguns fatores. Então, esse ato, né, de morrer, né, vai depender do que, pessoal? Vai depender do tipo, né, de lesão que nós vamos ter. Tá? Então, por exemplo, quando nós temos uma lesão de natureza, né, mais intensa,
nós vamos ter uma falha no mecanismo de resistir. Então, essa intensidade, né, da agressão, ela vai ser um fator, né, em que geralmente, com grande intensidade, a célula não vai resistir, tá? Então, se for de pouca intensidade, a célula ela consegue resistir, então é uma lesão reversível. Se for uma lesão de grande intensidade, a célula normalmente ela não resiste e ela acaba, né, morrendo, tá? Vai depender também, pessoal, da natureza do agente. Dependendo do agente agressor, a lesão pode ser uma lesão reversível, né? E dependendo do agressor, vai ser uma lesão irreversível. Vou dar um exemplo para vocês. Se você encostar a sua pele, né, em uma panela bem quente, o que vai acontecer com a sua pele? A natureza, o agente agressor, ele vai causar uma morte, tá? Então ele vai causar um dano irreversível, uma lesão irreversível nessas células aí, tá ok? Outro fator, pessoal, que é a duração da agressão. Então, uma agressão que ela perdure um grande tempo, né, um tempo maior aí, faz com que a célula não suporte, né, essa agressão e ela também acabe tendo a sua morte, tá ok? Eu vou dar um outro exemplo para vocês aqui. Se você pegar, pessoal, colocar um sapato, né, você sente que está doendo ali, né, tira ali depois de um determinado, sei lá, meia hora, uma hora, às vezes fica vermelho, às vezes fica dolorido um pouco. Mas se você andar o dia inteiro com aquele sapato apertado, o que pode acontecer? Pode acontecer um dano irreversível, ou seja, um grupo de células ali no seu pé pode acabar morrendo por consequência dessa agressão, tá? Então essa agressão, ela pode sim causar a morte, dependendo, como eu disse, da duração, tá? E também depende da capacidade do nosso organismo em reagir, tá? O nosso corpo, pessoal, ele sempre tenta se adaptar às agressões, tá? Da mesma forma, por exemplo, que se você vai lá numa academia fazer uma atividade física, você pode desenvolver um mecanismo para resistir àquele excesso de peso, né, uma hipertrofia, né, talvez até uma hiperplasia. O nosso corpo também ele tem uma capacidade para resistir, pessoal, a essas agressões, tá? Porém, quando a nossa capacidade ela foi ultrapassada, infelizmente a célula ela não vai resistir, ela vai acabar morrendo, tá? Então, o que nós dizemos nesse tópico principal aqui? Que alguns fatores vão, né, depender e vão variar se a lesão vai ser reversível ou irreversível. A natureza do agente agressor, né, qual o tipo de agente. Nós sabemos que tem micro-organismos que são muito mais invasivos, né, são muito mais nocivos, tóxicos, do que outros. Né? A intensidade, o tempo dessa agressão, quanto tempo o tecido, a célula vai sofrer essa agressão. A duração dessa agressão vai ser um fator variante. A capacidade do nosso organismo, os mecanismos de defesa, a capacidade de resistência, pessoal, do nosso corpo. Isso vai contar também para essas situações aí de lesões celulares, beleza? Então, se nós fôssemos definir o que é uma morte celular, a morte celular, pessoal, é um processo, né, difícil de se determinar, tá? Por quê? Porque não se sabe quando que a célula, qual que é o limite dessa célula, que nós chamamos aí de ponto, né, de não retorno, tá? Esse ponto de não retorno é aquele ponto até onde a célula consegue sobreviver. Então, não tem como nós olharmos para uma célula e falar, a célula do fígado aguenta tanto de álcool, né? A célula neurológica ali, o neurônio, ele resiste até a falta de tanto oxigênio, tá? Então não se sabe, né, qual que é esse ponto de não retorno, até aquele ponto em que, né, esse ponto em que a célula chega e ela não aguenta mais. É quase a gente falar de um suicida, né? Nós não sabemos até que ponto de tolerância aquele indivíduo vai aguentar. Qual vai ser
o momento que falar, pronto, daqui para frente não tem mais uma continuidade da vida dele. Então é mais ou menos isso. Por isso que é difícil de determinar a morte celular, porque nós não conseguimos medir, né, mensurar aí a qual que é o ponto de cada tipo de célula aí, tá? Não pode ser definido apenas por critérios morfológicos, ou seja, uma morte celular, olhando apenas o tecido, pessoal, tanto de forma visual quanto com o microscópico, nós não podemos, não sabemos e não conseguimos ainda definir, né, apenas por a sua forma daquele tecido se ele está morto ou não. Então não tem como olhar para um tecido, né, e dar uma definição exata de que se ele está morrendo ou não está morrendo, tá? Essa questão, pessoal, lógico, o objetivo de verificar se há ainda naquela célula uma capacidade funcional básica, mínima, né? Porém, é claro que após uma morte celular, nós conseguimos identificar que aquela célula morreu. Porém, esse período de transição é muito difícil de se identificar, tá bom? Embora certas alterações sejam indicativas de lesão irreversível, né? Como, por exemplo, pessoal, grande tumefação mitocondrial, perda de cristas, depósitos floculares da matriz mitocondrial, bolhas e solução de continuidade da membrana, tá? O que eu estou querendo dizer aqui, pessoal, desse tópico? Que existem muitas situações que são típicas de morte celular, né, que vai resultar essa morte celular. Por exemplo, se você olhar nessa imagem superior à direita, o que vocês vão verificar? Aquilo ali é uma mitocôndria, é uma organela celular, tá? Uma organela citoplasmática, né, que está ali na nossa célula. A mitocôndria, como vocês sabem, é uma célula responsável por produção de energia, tá? Produção de ATP. Então, a energia é produzida dentro dessa organela aqui para poder manter a célula, tá? Então, quando que nós teremos uma lesão celular irreversível? Obviamente, se eu tiver um agente agressor, se eu tiver um dano na mitocôndria, que é o mecanismo produtor de energia da célula, obviamente são lesões indicativas, né? São alterações que vão indicar realmente que essa célula ela vai morrer, tá? Então, por exemplo, ali, a tumefação, o inchaço da mitocôndria, se ela, né, tiver uma hipertrofia, uma hiperplasia em consequência, por exemplo, da entrada de água, nós vamos ter uma morte celular. Por quê? Porque a mitocôndria vai mudar todo o seu processo de produção de energia e não vai conseguir suprir a demanda daquela célula, e essa lesão vai ser uma lesão irreversível, tá? Assim como perda de cristas, pessoal. As cristas são essas projeções aqui em que acontece o ciclo de Krebs, onde que acontece esse processo, essa respiração celular, tá? Depósitos foliculares, né, na matriz mitocondrial, determinadas substâncias ocupar o seu espaço no interior. Ela não vai ter como realizar suas funções, tá? Bolhas e solução de continuidade na membrana, isso vale não só para a membrana mitocondrial, mas também para a membrana plasmática, né? Se nós tivermos imagina se eu vim aqui nessa membrana e furar ela, né? Se eu fazer uma abertura, né? Ou se eu jogar aqui uma solução, um líquido, né, organelar aqui dentro, que não seja um líquido com a mesma acidez, com os mesmos componentes normais. O que vai acontecer? Nós vamos alterar o meio, né? E essa célula vai acabar, essa mitocôndria aqui nesse caso, vai acabar gerando uma falha, uma morte, tá? E essa falha vai desencadear na falta de energia para toda a célula e nós vamos ter uma lesão celular irreversível, beleza? Porém, pessoal, nem sempre a morte celular é precedida de lesões degenerativas. Nós sabemos, como nós já vimos anteriormente, que a célula pode sofrer quando sofrer uma agressão, ela pode tentar se adaptar, ou seja, ela pode ter uma lesão, né, celular reversível, né, uma degeneração, um acúmulo, tá? E ela consiga resistir. Porém, nem sempre, pessoal, a célula ela vai ter primeiro uma lesão celular reversível e depois ela vai evoluir para uma lesão celular irreversível. Ou seja,
Nem sempre vai entrar água dentro da célula, vai ter um acúmulo de água, né, como nós vimos, uma degeneração hidrópica, e depois, dependendo se a água continuar lá dentro, ela vai morrer. Pode acontecer em algumas situações que a célula ela pode diretamente, né, sofrer uma morte rápida, tá, sem ter uma lesão celular reversível, né, um acúmulo, uma degeneração precedente. Tá? Então ela pode sim morrer. Claro que vai depender do agente agressor. Ok, pessoal? Então vamos lá, continuando. A divisão e categorias, né? Como eu falei, pessoal, no momento anterior, na última aula ali, que eu estive com vocês, né, online aqui, né? Eu acho que mostrei esse slide aqui, ó, né? E eu acho que eu mostrei também um outro slide, que foi esse daqui, ó, né? Então, por que eu estou relembrando aqui com vocês isso que eu já falei, pessoal? Porque a morte celular, ela pode ser subdividida, ela pode ser separada em categorias. Se vocês pesquisarem agora no Google aí, quais os tipos de lesão celular, né, irreversível, vocês vão achar lá necrose e apoptose, tá? Necrose e apoptose, que é justamente esse quadro aqui à direita aqui, ó, tá? Tipo de necrose e apoptose, ou ainda esse aqui, tá? Então, essa seria, pessoal, a divisão, as categorias convencionais, né? Por isso que eu coloquei aqui não convencional, mas é a convencional, tá? É aquilo que mais se fala, tá? Porém, pessoal, com os novos achados aí, principalmente a partir agora de 2017, houve uma modificação nessas classificações. Então, usando como base referência, né, a bibliográfica aí, o Borgliolo, né, que é o Geraldo Brasileiro, um livro de patologia básica aí, né, existe uma nova subclassificação, tá? Uma nova categoria, tá? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Muda muita coisa? Não. Porém, se insere um tipo novo ou uma separação de morte celular com a diferenciação aí. Então, se nós fôssemos separar, pessoal, dividir em categorias aí, né, em tipos de morte celular, o que mais nós iríamos achar? Essas três aí, tá? Que são, né, a morte celular programada, a morte celular regulada e a morte celular acidental, tá ok? Seriam essas três aqui, tá? Porém, como eu já disse para vocês, a forma mais usual, inclusive se você pegar um livro mais antigo, né, você vai encontrar necrose e apoptose, ok? Mas vamos lá. Então, o que é uma morte celular programada? Então, para pensar. Tem como eu programar para matar uma célula do meu corpo? Sim, tá? O nosso corpo, ele pode, né, através de mecanismos fisiológicos, né, ele pode sim programar e eliminar uma célula, tá? Pessoal, esse tipo de morte celular programada, ele a forma mais usual, mais conhecida, né, é chamada de apoptose, tá? Grifado em amarelo aí. Então, a apoptose, né, eu me lembro quando eu fiz faculdade, tinha uma colega que foi apresentar uma vez no seminário, e ela falou apiptose, né? Não tem nada a ver com a aula, mas é muito engraçado. A gente na hora riu pra caramba. Então, a apoptose, pessoal, é um tipo de morte celular programada, tá? É a forma mais conhecida, tá? Naquela em que o nosso corpo, de forma seletiva, ele vai e promove a morte, né? A destruição de uma célula que não seja importante para o nosso corpo ou ainda que não seja mais ainda importante, né? Ou seja, não é mais importante, antes talvez era, agora não é mais, então vamos destruir. Beleza? Então vamos lá. Continuando, pessoal, esse tipo de morte celular, basicamente é assim, o nosso corpo, nossas células de defesa, né, passa lá pelo nosso corpo e de repente ela passa por uma célula e viu que aquela célula não está trabalhando. O que ele faz? Ele vai naquela célula
e vai fazer uma análise, uma investigação de por que essa célula não está funcionando, não está trabalhando. Ou se ela está trabalhando, por que não está fazendo certo. Ou se ela está se dividindo, por que ela não está se dividindo em tipos de células comuns para aquele tecido. Então, é mais ou menos isso. E lá, o nosso corpo vai fazer um raio-x nessa célula, e se ele perceber que essa célula possui um dano irreparável, que ela não tem mais jeito, ou que aquela célula não responde ao nosso corpo, né, uma forma de defesa é a eliminação dessa célula, ou seja, uma morte celular programada, né, uma apoptose aí, tá ok? Então, como eu disse, é um tipo de morte celular fisiológica, né, o nosso próprio corpo ele atua dessa forma para eliminar, tá? Que ocorre como uma forma de manter o equilíbrio, né, a homeostase, né, como, por exemplo, a inativação, a ativação, pós-ativação, na verdade, do linfócito, né? O linfócito veio para combater o micro-organismo. Imagina que você levou uma picada de uma abelha, né? O ferrão entrou ali, liberou toxinas locais, um monte de macrófagos foram para lá, linfócitos foram também, para tentar combater aquele agente agressor, aquela toxina. E depois de, sei lá, um dia, vamos imaginar assim, um monte de macrófago chega lá e viu que os linfócitos que estavam lá já conseguiram, né, eliminar aquele agente agressor. E aí, o que vai acontecer? Esses linfócitos que não servem mais agora, porque não tem mais inflamação, eles vão ser destruídos, tá? Então, eles vão destruir. Isso é uma forma, um mecanismo natural, tá? Ou ainda, pessoal, para favorecer a diferenciação. Lá durante a nossa fase embrionária, né, na embriogênese, que acontece lá após a fecundação, lá a partir dos 15 dias, né, até o segundo mês de vida, essa fase embrionária, o nosso corpo ele se divide em muitas células, né, e essas células vão se diferenciando. E chega em um determinado ponto que o nosso corpo ele tem que eliminar determinado tipo de célula que já se diferenciou a quantidade que o corpo precisava, tá? E isso acontece também um tipo de apoptose, tá ok? Apoptose é a forma mais conhecida, como eu já falei para vocês, tá? E o exemplo que eu dei foi o exemplo dos linfócitos, por exemplo, T, né, após a sua ativação, lá naquele mecanismo de defesa que eu citei anteriormente ali, tá ok? Então aqui só para complementar, às vezes eu não falo, né? Mas aqui nós temos um linfócito, né? E o linfócito ele vai ser fragmentado mais ou menos dessa forma aqui, tá? Aqui uma célula branca, tá? Pessoal, quanto à apoptose, esse tipo de morte celular, fiquem tranquilos que nós vamos dar um foco nele aí também, tá? Depois que eu terminar agora essa morte celular do tipo, os tipos de necrose, nós vamos falar sobre a morte celular do tipo apoptose, tá? Então vai ser mais uma aula aí só sobre ela. Então, nós já falamos da morte celular programada, a morte celular regulada, pessoal. Essa morte celular regulada é causada pela ativação de vias, né, que podem ser reguladas por fármacos ou por manipulação genética, né, sem fazer parte de um contexto fisiológico. Olha só, pessoal, o que eu estou querendo dizer aqui nesse slide? Que existe um tipo de morte em que o corpo ele regula, ele consegue regular a sua morte, tá? É quase que controlar, né, essa morte, tá? Ela não está dentro de um contexto fisiológico, tá? Quando que nós temos isso aí, pessoal? Por exemplo, você faz a ingesta ali de um fármaco. Imagina aquela imagem superior ali. Tomou essa cápsula aqui contendo um determinado fármaco, né? E você tomou mais um e outro, tomou uma dosagem, por exemplo, que para o seu corpo ela foi nociva. Então, o fármaco que você fez a ingesta, ele vai estimular naquelas células em que se ligaram a esse agente farmacológico e ele acabou estimulando, né, a morte daquela célula. Então, os fármacos, assim como, por exemplo, uma manipulação gênica, né, o indivíduo vai fazer algum combate, né, por exemplo, de uma célula, de determinado tipo de célula, de forma genética, né, no laboratório, e você faz a modificação desse DNA.
e o corpo ele pode, essa alteração do DNA aí, né, essa base genética, pode fazer com que o corpo reconheça, aquelas células reconheçam que existe a presença, a transformação desse agente, né, desse DNA, e ele pode resultar naquele tecido em uma morte celular, tá? Aqui nessa imagem do lado direito, pessoal, aqui inferiormente aqui, ó, isso aqui é um exemplo, pessoal, de um tipo de morte celular, né, uma necrose causada pela reação, né, adversa de um medicamento, tá? Então, o medicamento, ele estimulou uma reação, né, celular em que as células, elas acabaram morrendo, tá? Essas em escuro aqui estão mortas e essas vermelhas aqui, elas, né, não estão mortas ainda, mas pode morrer ou não, tá? Ou pode voltar à sua condição normal, tá? Onde tem hiperemia aqui, tá? Então, é uma condição fisiológica? Não, pessoal, não é uma condição fisiológica. Esse tipo de morte celular regulada, ela acontece, né? Ela acontece por uma regulação de fármacos e também por manipulação genética. Nessas duas condições, a literatura cita em que pode acontecer essa morte celular regulada, ok? Um exemplo aí, a necrose, que eu falei para vocês aqui, resultante de uma reação adversa farmacológica, tá? Pode acontecer também por infecções, né, que algum vírus altere a estrutura genética da célula. Então nós tivemos um vírus que foi lá, ó, no DNA lá, na matriz nuclear nossa, e mudou alguma, né, sequência gênica aqui. O corpo percebe que aquela célula sofreu alteração, tá? E aquela célula, ela vai ser destruída, tá? Ah, professor, mas isso aí não é uma morte celular programada? Não, porque não foi o corpo que tomou a decisão, vamos matar essa célula, né? Porque tem muita célula, né? Foi o estímulo o que ocorreu nessa célula que estimulou o nosso corpo a vir ter que destruí-la, ok? Então, aqui é um exemplo, né, de morte celular que vai acontecer, ok? Esses fatores, pessoal, eu não sei se vocês lembram, quando eu falei lá sobre a lipoidose, quando eu falei lá sobre a esteatose, eu falei que existem células, reações celulares que liberam, por exemplo, ceramina, né, ceramida. A ceramida, por exemplo, é um alto, né, estimulante apoptótico. Então, determinadas reações celulares, seja ela por micro-organismos, seja ela por toxinas, né, podem estimular o corpo a realizar apoptose. Tá? É como se fosse um sinalzinho que a célula fala, olha, eu não estou bem aqui, vem me ver aqui o que aconteceu comigo. Então, a própria célula lesada, né, ela sinaliza que ela não está bem e o corpo ele vai fazer essa destruição, tá? E obviamente, pessoal, o corpo tanto pode destruir por conta própria quanto a própria célula lesada pode, né, não depender do nosso corpo destruir, ela mesma morrer por conta própria. A gente vai entender essa diferenciação aí desses tipos aí, ok? Então, pessoal, outra informação importante a se comentar aqui, tá? A morte regulada, ela não tem o mesmo significado de morte programada, tá? Então, morte regulada é uma coisa, tá? Morte programada é outra, tá? Beleza? Não é o mesmo significado, tá? Nós podemos afirmar o seguinte, que toda morte programada, ela é regulada, tá? Ou seja, se veio um agente ali para destruir, né, mesmo que de forma apoptótica, né, a nossa célula de defesa estimulou esse mecanismo de destruição, né? Então toda morte programada ela é regulada, mas nem toda a morte regulada ela é programada, ok? Então vou repetir se vocês quiserem anotar, tá? Toda morte programada ela vai ser regulada, o nosso corpo vai, né, controlar essa velocidade, vai gastar energia para isso,
Porém, né, nem toda a morte regulada ela vai ser programada. Por quê? Porque nós vimos, né, nós vimos aqui que medicamentos podem causar essa morte, né? Uma alteração no gene pode causar a morte, tá? E essa morte não foi programada, tá? Aconteceu por consequência desses agentes reguladores. Então, né, nem toda morte regulada vai ser programada, mas toda morte programada ela vai sim ser regulada. Vamos lá? Então, a morte celular acidental. A morte celular acidental, tá? Então, quando que vai ocorrer essas mortes celular acidental? Vai ocorrer por agressões que vão induzir a necrose ou apoptose. Então, ela vai ocorrer por agressões, né, que induzem necrose ou apoptose. Então, se eu tenho, né, nessa imagem à direita aí, isso aí é um coração, tá? E se você observar nessa imagem à direita, você vai ver que existem áreas com pontos, né, escuros, né, na região central aqui, ó. Então, pontos escuros, isso representa um ponto que não recebeu sangue, né, na quantidade que deveria, tá? E essa falta de sangue, né, essa isquemia, né, vai gerar uma baixa quantidade de oxigênio e essa falta de oxigênio vai causar morte no tecido, tá? Então, nós tivemos aqui então uma agressão. Essa agressão foi causada por quê? Foi causada por uma isquemia, uma falta de sangue, né? E essa isquemia resultou em uma morte tecidual, nesse caso, as células do coração. Então, a anóxia, né? Anóxia é ausência de oxigênio, tá, pessoal? A anóxia no miocárdio, nesse exemplo aqui, ela vai resultar em uma morte das células miocárdicas, que são os miócitos, né? E esses músculos do coração vão morrer. Então, nós vamos ter uma necrose, que é uma morte celular, dos miócitos, tá? Por que ela aconteceu? Porque existiu uma ausência, né, ou uma baixa quantidade de, né, oxigênio para essas células do miocárdio, ok? A outra situação, pessoal, que pode acontecer, por exemplo, uma morte celular do tipo acidental, tá? Uma intoxicação etílica crônica dos hepatócitos, tá? O que é uma intoxicação? A presença de uma toxina, uma substância tóxica que dificulta a respiração celular, metabolismo, etc, tá? Causado por quem? Etílica, causado pelo álcool, pessoal. O etanol, tá? Crônica, por que crônica? Duração, tá? Muito tempo sendo intoxicado. Então, o hepatócito é as células do fígado recebendo sempre grandes quantidades, né, e por bastante tempo de etanol, né, de álcool, ela pode não resistir. Lembra que a duração do agente agressor pode fazer com que a célula não resista a essa agressão, tá? E pode acabar morrendo, tá? Nesse caso, pessoal, essa intoxicação crônica aí, o que ela vai fazer? O hepatócito, pessoal, quando ele começa a sofrer essa agressão, ele vai aumentar a expressão do seu receptor, chamado FAS. Esse receptor, né, que existe na membrana do hepatócito, é como se fosse uma mãozinha que tem na membrana, que ele apresenta esse receptor, tá? Esse receptor ele vai se ligar aos nossos receptores e vão reconhecer que aquela célula ela está com uma lesão crônica, tá? É como eu falei para vocês, é como se a célula pedisse ajuda, tá? E as células hepáticas elas também apresentam, expressam, né, esses receptores, tá? E esses receptores vão resultar em um estímulo, um aviso, o nosso corpo vai perceber que aquela célula lá ela não está mais em condições de sobreviver e o corpo, em vez de deixar essa célula morrer por conta própria, estourar sua membrana e causar uma inflamação, ele gasta energia e destrói aquela célula daquele local, sem, né, causar um processo inflamatório ali, tá? Então, essa seria a ideia convencional que o corpo nosso faria para tentar nos defender.
Então, continuando, pessoal. Nesses dois casos que eu passei para vocês aí, né, tanto a anóxia quanto a intoxicação etílica crônica, tá, pessoal? Sendo um caso aí de necrose o primeiro, e o segundo caso um caso de apoptose, tá? Os dois são exemplos aí de mortes, né, celulares do tipo acidental. São eventos acidental. Por que acidental, pessoal? Porque a condição normal do sangue deveria estar passando sangue suficiente para suprir o miocárdio. Porém, por um acidente, por uma obstrução, por exemplo, que aconteceu lá, né, ele não chegou mais e a célula sofreu. Da mesma forma, o fígado estava lá na boa e quem foi lá intrometer? O etanol. Então, foi uma condição acidental. Ok? É como se estivesse andando de moto, né? Caiu de moto. Caiu por quê? Caiu porque se jogou da moto? Não, caiu porque ou você freou, o pneu derrapou, ou passou um cachorro, né, e você foi desviar e caiu, ou você bateu no cachorro, né? Então, isso seria uma condição exemplificando aí, né, fazendo uma analogia do tipo acidental. Beleza? Então, eu coloquei aqui, ó, a distinção dos diferentes tipos de morte celular, ela é feita pelos achados morfológicos e também, pessoal, pela identificação dos aspectos moleculares envolvidos. Como assim? Para você diferenciar o tipo de morte celular, e nós vamos ver aqui alguns tipos, o tipo de morte celular, tá? Obviamente, você vai olhar para a forma daquele tecido, daquelas células lesionadas, para você poder distinguir qual que é o tipo de morte celular. Mas também você vai observar os aspectos moleculares, né? Quais os tipos de substâncias são liberadas? Qual que é a desintegração que está acontecendo? É no núcleo? Né? É na organela? Né? É a eclosão de lisossomos? É a liberação de protease? Então, esses aspectos moleculares são condições também que vão ser considerados para você poder diferenciar o tipo de morte celular. Tá? Professor, mas a gente precisa saber o tipo de morte celular? Pessoal, dentro da patologia geral, nós vamos estudar, né, alguns tipos aí de morte celular, tá? Para que vocês possam saber que existem várias formas do tecido morrer, várias formas de células morrer. Então nós vamos identificar e durante a disciplina de semiologia vocês vão visualizar algumas dessas mortes celulares aí na prática. Ok, pessoal? Então, para isso que nós estamos comentando sobre isso aí, tá? A morte celular não pode ser usada sempre como sinônimo de necrose, tá? Já que esta é a morte celular seguida de autólise, né? Como assim, professor? A morte celular não pode ser usada com o mesmo termo de necrose, tá? Por quê? Porque a necrose é um tipo de morte celular que a célula vai evoluir para uma autólise. O que é uma autólise? Lise, quebra, né? Destruição. Então, a célula vai ser destruída, ela vai se estourar, ela vai se digerir, né? Na necrose, sim, existe uma digestão da célula. Em outras palavras, aquela célulazinha ali vai apodrecer, tá? Ela vai ser eliminada por autólise. O próprio corpo vai acabar destruindo ela ali, tá? Mas espera aí, a morte celular não pode ser usada sempre como necrose, né? Por que ela não pode, pessoal? Porque não é toda célula que vai apodrecer, não é toda célula que vai seguir por autólise, vai liberar enzimas que vão fazer a sua digestão. Outros tipos de morte celular, como eu disse para vocês, por exemplo, aquela condição da morte programada, o corpo não vai estimular a liberação de autólise, não vai permitir a liberação de enzimas, né, que vão digerir a própria célula. O próprio mecanismo de defesa, através das nossas células de defesa, vão fazer esse processo de morte. Então, nós não podemos sempre usar o termo necrose, a necrose do tecido. Necrose do tecido. Espera aí, o tecido está tendo autólise? Sim, se está tendo, então realmente o termo está correto, necrose. Mas o tecido não está tendo autólise, não está se autodigerindo, se autoquebrando, então não é um tipo de necrose, tá ok? Então necrose é um tipo de morte celular, tá? Ok? E morte celular é um tipo, né,
que dentre os tipos de morte celular, necrose é uma delas aí, tá ok? Então, também não pode ser utilizado o termo necrose para indicar a morte celular que acompanha a morte do indivíduo. Por exemplo, pessoal, se você pegar esse pé aqui à direita, ó, né? Se você pegar esse pé aqui à direita, isso aqui é um tipo de morte celular, beleza? Então, é uma morte celular, professor? Sim, ó, é uma morte celular. Agora, peraí, professor, essa morte celular aqui, perdão, essa morte celular aqui é um tipo de necrose? Sim, pessoal. Então, essa morte celular aqui, ó, essa morte celular aqui é a necrose. Então, eu posso afirmar que a necrose é uma morte celular? Sim. Posso afirmar que essa morte celular é uma necrose? Sim. Agora, preste atenção no diferencial, pessoal. Toda necrose é uma morte celular? Sim ou não? Sim. Agora, toda morte celular vai ser necrose? Aí que entra a chave. Não. Porque, como eu disse, não é toda a célula que vai desenvolver a autólise, tá? Muitas células vão se fragmentar, liberar corpos apoptóticos e não vão sofrer esse processo de quebra, tá? Ok? O termo necrose refere-se a uma morte celular, correto? Tá? Morte celular, como está discriminando aqui. Porém, pessoal, o indivíduo, como está aqui, ó, esse indivíduo aqui, ele está morto. Então, esse indivíduo, ele teve morte celular? Sim, mas ele está tendo uma morte em todo o corpo, tá? Nós chamamos de morte, né? Nós chamamos de morte somática, tá? O que é uma morte somática? É uma morte em todo o corpo. Eu pergunto para vocês, esse cara aqui, imagina o tempo 0, né? Ele morre. No tempo 1, né? 1 segundo depois, as células já vão começar a sofrer dano e vão morrer. Todas as células vão morrer, tá? Agora, esse indivíduo aqui de cima, pessoal, ele está com todo o corpo dele morto? Presta atenção. Todo o corpo desse cara aqui está morto? Não, tá? Esse cara está vivo com uma parte do corpo morto, tá ok? E esse cara está com todo o corpo morto. Então, aqui nós temos um tipo de necrose, que é uma morte celular de um indivíduo vivo, né? O indivíduo está vivo, mas uma parte dele está morto. Aqui nós temos uma morte celular? Sim, né? Só que a morte celular ela é generalizada, ela é acompanhada em todo o indivíduo, tá? Eu não vou falar que esse indivíduo está com necrose, ou seja, todo o corpo dele está morrendo. Por quê? Porque, como a gente falou, necrose a gente vai associar o termo de uma morte naquele cidadão que ainda está vivo. Então, o indivíduo está vivo, mas uma parte dele morreu, tá? Conseguiram entender? Eu acho que sim, tá? Quando todo o indivíduo estiver morto, nós chamamos de morte somática. Vamos lá. E aqui eu já comentei, né? Falei que eu ia recapitular aqui para complementar, né? Então, o convencional, aqui eu coloquei não convencional, mas é para zoar mesmo. Aqui era para colocar um X, ó. Tá? O convencional, pessoal, é nós entendemos o termo, né, de morte celular do tipo necrose, tá? Que é essa daqui, e do tipo apoptose, tá? Então tem distinção? Sim ou não? Olha só, pessoal. Claro que tem, né? Então, ó, a necrose é um tipo de morte celular em que a célula está normal, ela vai sofrer um dano, como a gente viu ali, né? A tumefação, né? Uma abertura da membrana celular, entre outros aí. Essa célula vai perder a capacidade, né, de se manter funcionalmente. Essa lesão ela vai ter uma piora e a célula vai começar a estourar, né? Vai começar a liberar o seu líquido aqui no interstício, um pedaço de organela para cá. O corpo vai perceber que essa célula está morrendo, está se fragmentando toda, né? Estourando, liberando o seu líquido intracelular aqui no interstício. As células de defesa nossa vai vir aqui para destruir e fagocitar essa célula morta. No caso 2, a célula, né, normal, só que ela apresentou um dano, né, como a gente viu, né? Esse dano, a maioria das vezes, pessoal, vai ser
em organelas, né? Uma organela não funcional ou o núcleo sofre uma alteração genética, né? Que o corpo percebe que essa célula não mais está trabalhando de forma conjunta, né? Similar às outras células daquele tipo, ele vai destruir. E outra, lembra que eu falei para vocês, a própria célula pode apresentar, expressar, né, antígenos, e o nosso corpo se liga aqui e percebe que ela pediu ajuda, que ela não mais tem jeito. Tá? E aí o nosso corpo, através da nossa célula de defesa, ele vem aqui, gasta energia e começa a fragmentar. Então, a célula, ela vai ser diminuída em pedacinhos, tá, pessoal? Aqui ele não vai liberar o líquido citoplasmático e pedaço de organela para lá e para cá, não. Ela vai ser fragmentada em pedaços, tá? Então, esses pedaços são chamados de corpo apoptótico, tá? Aí sim, os nossos fagócitos, são as células de defesa, vão destruir, vão comer esse resto da célula. Vai ter inflamação aqui, igual teve aqui? Não, não vai ter. Beleza? Então, continuando, pessoal, o que acontece? Nós vamos falar agora sobre a necrose, tá? Então, a necrose, a palavra necros, vem de morte, tá ok, pessoal? Morte. Talvez você já ouviu falar em necrotério, né? Então, necro, maquiagem, né? Maquiagem, necrópsia, né? Visualização, né? Então, tudo isso refere-se à morte, tá ok? Achava que era cadáver, mas o cadáver está morto, tá, pessoal? Então, necrose, necros, vem de morte. A palavra osis, né, refere-se ao estado, né, a condição, né? Então, ao pé da letra seria estado de morte, tá? O termo ose, pessoal, também é utilizado como condição anormal, tá? Então, esse estado de morte é um tipo de morte celular irreversível, tá? É um tipo em que as células morrem, tá? Então, a célula vai morrer, lembrando que necrose, nós vamos ter uma morte no indivíduo vivo. Então, se você observar aqui, ó, essa pessoa está viva e aqui na perna, né, nós temos uma parte do tecido morto, ok? Aqui, né, uma parte do tecido morto no indivíduo vivo. Se fosse todo o indivíduo morto, seria uma morte somática, uma morte em todo o corpo, pessoal, tá? Que difere desse caso aqui, tá bom? Então, essa forma de morte celular, ela ocorre apenas quando há a digestão da célula por enzimas lisossomais e a deposição de cálcio. Então, vamos aprofundar aqui, pessoal, que nós já sabemos que a necrose é um tipo de morte celular em que vai ser seguida por autólise, como nós já falamos ali na parte anterior, não é isso? Então essa célula, ela vai sofrer uma morte, por quê? Porque a própria célula vai se alimentar, se comer, se quebrar. Esse processo é chamado de autólise, autolise, né? Quebra própria, tá? E por que essa célula vai se autodigerir, autoquebrar? Porque ela vai liberar substâncias, tá? E essas substâncias que vão ser liberadas, pessoal, vão ser enzimas, tá? Digestivas, né? Lembre-se que dentro das células existem, pessoal, a presença de organelas responsáveis pela digestão celular. Essa organela, pessoal, é os lisossomos. Então, os lisossomos são bolinhas que temos dentro da célula que estão lá com exclusividade para quê? Para digerir, tá? Entrou uma determinada substância, o corpo consegue fazer digestão tanto intracelular quanto extracelular, tá? Talvez você já ouviu falar em pinocitose, né, exocitose e demais aí, né? Então, os lisossomos, eles contêm no seu interior enzimas. E onde que essas enzimas estão? Nos lisossomos, dentro da célula. Se por algum motivo essa célula, que deveria fazer a digestão sobre uma determinada substância, começar a jogar lisossomo para o meio intracelular, essas enzimas vão atacar o núcleo, vão atacar as proteínas filamentosas que nós temos, retículos e etc. Então, ele vai fazer uma própria quebra, tá? E também, pessoal,
ocorre com essa permeabilização, essa alteração tecidual, a deposição de íons, né, de cálcio, tá? Então, o que que faz uma célula se autolizar, se quebrar, pessoal? Presença de enzimas, tá? Vão promover este ato. Presença de enzimas, tá ok? Essas enzimas, como eu disse para vocês, estão localizadas dentro dos lisossomos, tá? Nós temos aí, por exemplo, pessoal, de algumas enzimas aí, as hidrolases, tá? Essas hidrolases são tipos de enzimas que existem dentro lá dos lisossomos, como, por exemplo, proteases, lipases, glicosidases, ribonucleases, desoxirribonucleases, que são tipos de... Essa palavra ase final refere-se a enzimas, tá? Então, as hidrolases são tipos de enzimas que estão dentro dos lisossomos. É claro que, dependendo do tipo de célula, nós podemos ter determinados tipos de enzima, tá? Se a gente considerar, por exemplo, o estômago nosso aí, o que o estômago tem lá? O ácido clorídrico, né, o suco gástrico, com um monte de enzimas digestivas, que são liberadas ali no estômago para poder fazer a digestão, a quebra do alimento, tá? Então é mais ou menos que assim que funciona os lisossomos. Eles estão ali preparados para digerir partículas que o nosso corpo venha utilizar, precisar digerir, quebrar ali, tá? E como eu disse para vocês, além da ação de enzimas, né, que vão fazer a autólise, também acontece um aumento, a ativação, né, dessa autólise acontece pelo aumento da concentração do cálcio, tá, no meio intracelular, tá? Aí esse processo de liberação de enzimas, hidrolase, mais o acúmulo, né, de cálcio, vai resultar em uma autólise, uma morte própria da célula, tá? Isso, obviamente, uma parte das células estão morrendo, mas o indivíduo está vivo, como eu já disse para vocês. Beleza? Dependendo, pessoal, do tipo de enzimas que vai liberar ali dentro, ali, vai ser o tipo de morte celular. Depois nós vamos ver ali a morte celular gangrenosa, caseosa, enzimática, gordurosa, isquêmica, né? Então tem vários tipos aí, e dependendo dos tipos de enzimas que foram liberadas ali, né, com presença ou não de micro-organismo, nós vamos ter os tipos de necrose que o indivíduo pode se desenvolver, tá? E eu coloquei aqui, pessoal, que na necrose observa-se inflamação. Então vocês podem anotar aí que toda a necrose, né, melhor dizendo, a maioria das necroses vão ser acompanhadas de um processo inflamatório, tá? A inflamação, pessoal, é um mecanismo de defesa do nosso corpo. Ele percebeu que existe uma célula morta, existe a presença de uma partícula, de uma substância estranha, de uma toxina, né? Existe um trauma. O que o nosso corpo faz? Ele desencadeia uma resposta imune, que é chamada de inflamação. Então, a inflamação é uma resposta boa do nosso corpo para nos defender, tá? E anotem, né? A maioria da necrose, é duro falar toda necrose, porque às vezes aparece um tipo que não tem, aí eu fico aqui com cara de tacho, né? Mas a maioria das necroses, elas vão apresentar um processo inflamatório, tá? Professor, por que vai acontecer um processo inflamatório, tá? Porque quando a célula, pessoal, ela começa a ter a autólise, a se fragmentar, a liberar o líquido citoplasmático, começar a liberar pedaços de proteínas, né, quebrados dessa célula que está morta, tá? O que vai acontecer? Vai ser liberado, pessoal, alarminas, tá? Essas alarminas são receptores celulares, tá? Esses receptores celulares vão ser liberados, pode ser liberado tanto pela célula que está morrendo, quanto pelas células que estão próximas, ou ainda por células do nosso corpo que fazem o monitoramento, a defesa ali, como, por exemplo, macrófagos teciduais, né? Então, o nosso corpo pode liberar essas alarminas. E essas alarminas, por exemplo, nós temos os uratos, os fosfatos, né? A HMGB1, né? São exemplo aí de tipo de alarminas, tá? Essas alarminas, mais uma vez, como eu disse para vocês, vão ser
substâncias que vão ser reconhecidas por receptores, né, celulares. Então o corpo vai perceber que ali é necessário desenvolver uma limpeza, né? E a inflamação vai vir mais ou menos para fazer isso, para limpar aquela célula morta, fazer o sepultamento dela ali, tirar o corpo dali, né? Vai deixar aquele tecido limpo, tá? Novamente, para que as células que, se forem lábeis, lá possam multiplicar e ocupar aquele espaço, ou se não for, o corpo vai promover o reparo. O reparo celular nós vamos estudar posteriormente aí, como que a célula se repara, tá? Isso é um outro tópico que nós vamos ver nas aulas aí, tá? Então, a necrose, pessoal, ela sempre vai estar associada a uma causa patológica, tá? Nosso corpo nunca vai chegar a falar assim, olha, aquela célula ali não tá boa, eu vou destruir ela, eu vou matar ela, né? Começou a aparecer um câncer ali, eu vou matar ela, e o nome dessa morte vai ser necrose. Não, tá? Nessa condição, necrose vai acontecer em casos de patológico, tá? Uma condição patológica. Essa, como exemplo, falei para vocês, uma situação cancerígena ali, é uma condição em que o corpo vai fazer um tipo de morte celular que não é a necrose, mas sim a apoptose. Beleza? Então, continuando, pessoal. As alterações microscópicas, tá? O que se observa, pessoal, em uma célula necrótica, uma célula que está morrendo, tá? A microscopia de luz, pessoal, o microscópio ML seria microscopia de luz, né? O microscópio óptico, né, que é aquele que nós temos na faculdade, não sei se vocês chegaram a visualizar, aquela célula que está em necrose, nós conseguimos visualizar ela após algum tempo, tá, pessoal? Não conseguimos, lembra que eu falei para vocês, olhar para uma célula e falar, essa célula já morreu, não morreu? Passou do ponto de retorno ou não passou, tá? Então, normalmente, no microscópio óptico, nós vamos conseguir identificar a partir de um tempo maior, tá? Claro que vai depender, pessoal, do tipo de tecido, tá? Por exemplo, se você olhar um fígado necrótico, né, que lembra que eu falei para vocês que o acúmulo de gordura pode gerar a esteatohepatite, a inflamação do fígado, e a esteatohepatite pode evoluir para uma hepatite, uma necrose hepática. E, por exemplo, a necrose hepática a gente só vai conseguir visualizar no microscópio de luz após um determinado tempo, tá? E muito mais longo do que tem casos aí que vai demorar muito mais que 7 horas aí, tá? Já no microscópio eletrônico, dependendo do tecido, consegue-se observar mais precocemente. É claro que fazendo análise, né? Fazendo um exame histoquímico aí, consegue-se observar, por exemplo, no microscópio eletrônico, o ME aí, né? Consegue-se observar, por exemplo, a inexistência de determinadas enzimas que deveriam estar ali no caso de necrose. Então, se viu a enzima, quer dizer que está morrendo, né? Se a enzima não foi visualizada, então o tecido ainda não está morto. Então, através desses exames histoquímicos aí, poderia ser identificado, né, se há ou não ainda a morte ali, tá? Os principais achados ali microscópicos são, tá? Existem basicamente dois principais tipos de achado, tá? Que são as alterações nucleares, tá? E também as alterações citoplasmáticas, tá? É claro que as alterações nucleares, o que quer dizer isso, professor? Quer dizer as alterações que vão acontecer no núcleo, tá? Essas são as mais comuns de se encontrar. Porém, pessoal, pode-se encontrar também alterações na membrana e também em outras organelas, tá? Então, mais uma vez, alteração no núcleo é a alteração mais fácil de se achar no microscópio, tá? Porém, também pode se encontrar, né, se observar alterações também nas estruturas, tanto membranar, né, no citoplasma, na membrana plasmática, mas também nas organelas citoplasmáticas, não sendo elas o núcleo, tá? Então, esses são os achados mais comuns de se observar na microscopia, tá? Como eu disse para vocês, essa agressão vai gerar autólise. Após essa autólise, pessoal, o que acontece? A ação daquelas amilases, a ação daquelas lipases, né? Aquelas hidrolases, enzimas que vão fazer a degradação, elas vão promover, como eu disse para vocês,
aumentar a concentração de cálcio. Lembra que existem as bombas de cálcio, mas aí como a célula vai estar morta, ela não vai mais ter energia para controlar o quanto de cálcio que entra. E como ocorreu um dano nas membranas, o cálcio vai entrar em grandes quantidades para o interior. Por isso que a gente vai ter a concentração do cálcio bem maior. Esse aumento, pessoal, da concentração do cálcio, mais as enzimas agindo nas células, quebrando proteínas, né? Eles vão atacar o núcleo. Lembra que o núcleo, pessoal, ele é composto, né, o nosso DNA, por muitas aminoácidos, muita proteína, né? E daí o que vai acontecer? Ele vai fazer com que quebre essas proteínas através aí da ação, ó, das desoxirribonucleases, né, e outras proteases aí. E qual que vai ser a consequência? Nós vamos ter um líquido intracelular muito ácido, tá? Então, a acidez ela vai ser predominante nesse líquido interno aí, tá ok? E o que vai acontecer com essas enzimas proteases? Elas vão começar a digerir o núcleo, vão começar a fragmentar o nucleolo, cromatina, né, a carioteca ali, e eles vão danificar a estrutura nuclear. Aí, pessoal, o núcleo ele pode apresentar essas três alterações, né? Tanto ao mesmo tempo, como tendo uma sequência. A gente vai ver depois, dentro das mortes celulares, alguns que apresentam algumas aí. Quais são essas aí, pessoal? A picnose nuclear, tá? O que é a picnose nuclear? O núcleo ele vai se contrair, ele vai ficar menor. Então observem nessa imagem aqui, ó. Nós temos uma picnose nuclear, o núcleo da célula ele começou a se contrair, a ficar pequeno. Professor, por que ele está ficando pequeno? Porque as proteases, né, estão digerindo o núcleo, está quebrando as proteínas, por isso que o meio intracelular está ficando ácido, o pH está aumentando, tá? Outra situação que pode apresentar a cariólise, tá? Lembra que líase é quebra, tá, pessoal? Então, a cariólise é a digestão da cromatina, tá? Ou seja, a célula ela vai perder essa circuncisão, essa membrana que vai separar o núcleo do líquido nuclear aqui, interno, tá? Então, a cariólise, a quebra dessa cromatina, tá? Ela vai fazer com que o núcleo perca a sua característica de núcleo, como se eu estourasse essa bolinha aqui, ele vai liberar, né? Ele vai liberar essas substâncias nucleares misturando com toda a célula, né? O meio intracelular, ok? E também, pessoal, pode ocorrer alteração nuclear do tipo carioxese, né? Perdão, cariohash, tá? Essa cariohash, pessoal, é o tipo de alteração nuclear, né, que vai acontecer algumas vezes. Pode acontecer às vezes, tá? Mas também pode, dependendo da situação, pode não acontecer, tá? Em que o núcleo se fragmenta, né, e dispersa no citoplasma, tá? Então, na cariólise, nós temos a quebra, a digestão da cromatina, que ela vai perder, né, o seu núcleo ali, e na cariorexe, né, que pode acontecer algumas vezes, o núcleo vai se fragmentar e vai dispersar no citoplasma, tá? Então aqui nós conseguimos visualizar, pessoal, ó, a cariólise, tá? A cariólise, que seria aquela digestão da cromatina, né? Ela vai perder o núcleo, vai deixar de existir o núcleo, né? Na picnose, nós temos uma contração, né? O núcleo vai ficar pequenininho, né? O DNA aqui ele vai ficar concentrado, né? Ainda aqui dentro do núcleo. E na cariorexe, né? Nós vamos ter a fragmentação desse núcleo, né? O DNA vai ficar fragmentado também. Ok? Fragmenta o núcleo, né, e junto o DNA. Na cariólise, né, ele vai digerir o núcleo e ele vai espalhar o DNA dentro aqui do citoplasma aqui. Beleza? Então aqui nós podemos visualizar, ó, a fragmentação. O que acontece? Aqui, ó, na picnose nós vemos uma condensação. De um lado a picnose contrária, né, a cariorese, né, ela vai ter uma fragmentação, ele vai ficar maior, espalhado, tá? Porque ele está fragmentado a estrutura nuclear aí. Beleza?
E a outra situação menos comum, pessoal, mas pode acontecer também, né, de alteração microscópica, né, lá no citoplasma, né, são menos comum, como eu disse para vocês, menos típica, né, pelo aumento da acidofilia, né, a acidez, graças à quebra de proteínas, como eu falei para vocês, liberação das hidrolases, né, e também a alta concentração do cálcio, pode também ter, pessoal, degradação, quebra, ali nós vimos uma quebra do núcleo, né, a destruição do núcleo. Pode também começar aqui, pode não, vai começar, a diferença é que às vezes nós não vamos ver no microscópio, tá? Então, ele vai começar a fragmentar os ribossomos, tá? Que são as organelas aqui, ó, que produzem as proteínas ali, que está tanto localizado no citoplasma, quanto localizado também no retículo granuloso, né? Rugoso, tá? Também a desintegração de polissomos, tá? Que são subunidades, são unidades estruturais organelares também, e proteólise, tá? Quebra de proteínas, tá, pessoal? Através dessa acidez, tá? Então, essa quebra de proteínas vai promover o aumento dessa acidez e nós vamos ter essa quebra, né? Essas proteólises, tá? Ok? E após a membrana plasmática, ela vai ter ruptura, ela vai se romper e nós vamos ter aí um tecido, né? Um líquido se espalhando aí, ok? As alterações microscópicas, né? Ao microscópio eletrônico, né? A microscopia eletrônica, né? As células necrosadas elas vão mostrar aspectos diversos, tá? Conforme o tempo da autólise. Ou seja, se você for fazer uma câmera lenta nessa célula sendo autorizada, se morrendo, né? Nós vamos ter, dependendo do momento, daquele determinado tempo, nós vamos ter uma aparência diferente, tá? Isso visualizando na microscopia, tá? Então nós vamos ter essa diferenciação aí. Na fase inicial, o que se observa, pessoal? Organelas com alterações variadas, como vacuolizações, né? Aqui, ó, os vácuos sendo formados aqui, ó, branquinhos, entrando água, né, dentro da mitocôndria, do retículo endoplasmático, né, nos complexos de Golgi. Então ele vai, ó, tá vendo aqui dentro aqui, ó, tudo isso aqui é água entrando nas organelas, tá? Então por que está entrando água? Porque a membrana celular perdeu a capacidade, né, hidrofóbica, perdão. Então ela não consegue repelir a água aí, não consegue através das bombas jogar água para fora. Começou a acumular aqui dentro aqui, tá? Na fase avançada, nós vamos ter as organelas perdendo a individualidade, ou seja, você não vai mais conseguir enxergar e reconhecer o que é complexo de Golgi, o que é a mitocôndria, o retículo endoplasmático, o que é o núcleo, né? Nós vamos ter na fase de autólise, né, uma dificuldade para reconhecimento aí, tá? Os depósitos cristalinos de sais de cálcio, tá? Eles vão ser frequentemente encontrados também nessa fase mais avançada, tá? Por quê? Como a gente viu, a membrana celular que existe as bombas de cálcio não vão estar funcionando, então o cálcio vai entrar com força, porque ele está muito mais concentrado no meio extracelular, 10.000 vezes mais concentrado no meio extracelular, tá? Então a gente pode visualizar a presença dos cristais aí de cálcio, ok? E às vezes também se observa, pessoal, os restos, né, que nós chamamos aí de complexos, né, juncionais, né, que são quando outras estruturas celulares, né, que já não são distinguíveis, né, por causa de uma grande estabilidade do material proteico, né, que vão se unir. Então vai ter uma mistura de resto de proteínas, né, com organelas celulares, então são restos, são complexos formados, né? Beleza? Então quais são as causas e tipos, tá? Quais são as causas e tipos dessa necrose aí, tá? Os agentes agressores produzem necrose por, né? Então quais são as causas aí, tá? Redução de energia, né, por obstrução vascular, como a gente viu ali em isquemia, né, ou anóxia, né, ou por inibição dos processos respiratórios da célula. Então, se falta o oxigênio, não chega na célula, o que vai acontecer?
a célula vai morrer. Então vai causar necrose, né? Se o sangue não chegar na célula, a célula vai morrer. Se o sangue está chegando, só que a mitocôndria lá não está produzindo energia, né? Onde está ocorrendo uma inibição do processo de respiração celular. O que vai acontecer? Não vai fazer energia, a célula vai morrer, tá? Outra situação que pode induzir a necrose, pessoal, a formações de radicais livres, tá? Então, vários radicais livres aqui, ó, né? Tanto do ambiente, né? Como ultravioleta, raio ultravioleta, poluição, né? Som, né? Calor, substância química, etc. Pode causar uma formação de radicais, pessoal, radicais livres, tá? Esses radicais livres, eles vão causar uma agressão na célula e, dependendo, como eu falei para vocês, da intensidade, ele pode causar um dano no material genético e uma morte celular aí, tá? Ou ainda, esse dano pode ser em determinadas organelas, ok? A ação direta sobre enzimas, né, inibindo processos vitais da célula, né, por exemplo, por agentes químicos e toxinas, que vão agir e vão inativar, por exemplo, enzimas que fariam a digestão, que fariam o processo normal da célula. Se nós tivermos aí uma inibição desse processo, né, o que pode acontecer? A célula não ter mais uma funcionalidade e acabar morrendo aí, ok? A outra situação, a agressão direta à membrana plasmática, né, criando canais hidrofílicos pelos quais a célula perde eletrólitos e morre. Pessoal, é como se fosse a nossa pele. Se você tiver uma queimadura, você vai perder calor, você vai entrar em contato com agentes, né, externos por aquele tecido que foi rompido. Assim também é a nossa membrana plasmática. Se você tiver um dano, uma lesão na membrana, você pode resultar em uma entrada excessiva de água ou saída de água, e a célula ela pode junto perder os eletrólitos, né, sódio, potássio, cálcio e substâncias que proteínas, né, importantes, se a célula não resistir e acabar morrendo aí, ok? Alguns termos associados, pessoal, a necrose, tá? Nós temos aí a necrobiose, esfacelo, cárie, que faltou o E aqui, né? Sequestro seria, malácia, infarto, erosão, úlcera, escaras, tá? O que acontece? O que eu queria que vocês gravassem nesse tópico aqui de slide aqui? Que às vezes quando nós falamos necrose, é o mais comum falar necrose. O que é necrose? É morte celular. Então, a necrose é um tipo de morte celular em que ocorre a autólise, né? Segue-se a autólise em um indivíduo vivo. Então, o indivíduo está vivo e uma parte do corpo dele morre, tá ok? Por fatores que nós falamos nessa aula de hoje aí. Só que o termo necrobiose, o termo esfacelo, o termo cárie, o termo sequestro, o termo malácia, o termo infarto, o termo erosão, o termo úlcera, o termo escaras, tá? Tudo isso também quer dizer morte celular, tá? É um tipo, é uma forma de você falar necrose com outro nome. Então são termos associados, tá, pessoal? Por exemplo, cárie. O que é cárie? Cárie é uma morte celular que acontece na onde? Lá no esmalte do dente, tá? O termo, por exemplo, malácia, né? Malácia é um termo de morte, refere-se à morte, por exemplo, causada lá no osso. Tá ok? O osso morre, e ele fala necrose no osso, malácia, tá? Óssea. O termo infarto. O que é um infarto? Infarto é morte, só que é uma morte que, por exemplo, nós usamos para falar uma morte lá do músculo miocárdio. Tá? O termo úlcera, né, é morte. Por exemplo, a morte que nós usamos para falar aqui, ó, na pele. Então, teve uma úlcera, uma morte no tecido epitelial. Então, esses termos, pessoal, eles são associados, tá? Que podem ser usados também quando a pessoa refere-se a isso, querendo referir à morte celular, ok? Tecnicamente, pessoal, a necrose, ela pode ser subdividida, tá? Em 7 tipos aí, tá? É claro que essa questão de tipos aqui, que eu não vou me aprofundar,
Dependendo da referência bibliográfica, ele coloca 4, 3, tá? Mas eu quis fazer de uma forma abrangente aqui, porque eu sei que em semiologia vocês vão visualizar na prática alguns tipos aí, né? Ah, professor, será que eu vou ver esse tipo de morte celular? Com certeza você vai, tá? Só se você não for trabalhar mesmo como profissional de enfermagem. Mas vocês vão visualizar sim, tá, pessoal? Então, nesse primeiro momento, não vai dar para mim aprofundar dentro deles, que eu vou fazer na próxima aula, mas eu queria comentar quais são esses tipos, tá, de morte celular para que vocês pudessem anotar aí, tá? Então, quais são os tipos aí, tá? Nós temos aí a necrose coagulativa, tá? Ou também chamado de necrose isquêmica, tá? É só você pensar, coagulativa, coagulação, isquêmica, baixa quantidade de sangue, né? Nós temos aí, pessoal, a necrose liquefativa, tá? Necrose liquefativa, que é o tipo de necrose, né, que acontece principalmente por ação infecciosa, nós vamos comentar depois, tá? Nós temos a necrose enzimática, tá? Enzimática, né, enzima. Nós temos aí a necrose gangrenosa, ok? Necrose gangrenosa. E nós temos aí a necrose caseosa, a necrose fibrinoide e a necrose hemorrágica. Isso. Então, são essas aí. Pessoal, então não vai dar tempo de eu falar sobre elas hoje, mas na próxima aula eu vou continuar a partir daqui, ó, necrose coagulativa, tá? Necrose coagulativa ou isquêmica, tá ok? Muito obrigado por me ouvir, peço desculpas aí, se alguma coisa não foi a contento, tá? Me esforcei bastante para poder gravar essa aula aqui, espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Vou mandar, pessoal, no grupo as questões. Vou mandar para vocês no grupo a questão lá, tá? No mais, muito obrigado por vocês me ouvirem. Deus abençoe vocês e até a próxima. Valeu? Fui!